Na época em que houve um enorme aumento nas vendas de celulares com câmeras, uma mulher chamada Regina, que morava em um bairro na região da Grande São Paulo, havia ganho um celular de aniversário. Após chegar do trabalho, ela colocou o celular sobre a mesa e foi assistir televisão. Seu filho, ao chegar da escola, pediu para jogar no celular. Naquela época, os jogos eram extremamente limitados, mas mesmo assim, fazia a alegria de muita gente. A mãe permitiu, mas disse a ele que não ligasse ou enviasse mensagens para ninguém. Ele concordou. Mais tarde, por volta das 11 horas da noite, Regina se levantou e foi chamar seu filho para dormir. Ela gritou por ele, mas ele não respondeu. Ela foi até o seu quarto, mas ele não estava lá. Regina então foi até o seu próprio quarto. O menino parecia ter caído no sono enquanto segurava o celular em suas mãos. Ela pegou o aparelho e levou seu filho no colo até o quarto dele. Com a consciência mais tranquila, ela voltou para a sala, se sentou em sua poltrona e começou a ver as fotos que estavam na galeria. E congelou quando viu a foto mais recente. Uma velha horrenda havia tirado uma selfie. Atrás dela estava o filho de Regina, deitado na mesma posição em que ela havia o encontrado. Com o coração a mil, ela olhou em detalhes da foto. Havia sido tirada há 5 minutos atrás. Dizem que Regina chamou a polícia, que revirou toda a casa naquela mesma noite. Mas jamais encontraram qualquer sinal da tal velha. Há muitos anos, em um sítio em uma pequena propriedade rural, morava uma família composta por um filho, um pai e uma mãe. Nessa época, os ensinamentos dos pais eram muito rígidos, e depois de seu filho ter cometido um erro, o pai, para castigá-lo, acabou trancando em um poço da família. E lá o deixou pelo resto da noite. O garoto não tinha força para tirar a tampa do poço. Então toda vez que ele fazia algo de errado, o seu pai o trancava no poço para castigá-lo. Porém, em um desses castigos, ao ir de manhã tirar seu filho de dentro do poço, o pai o encontrou morto. Obviamente, tanto o pai quanto a mãe sofreram com aquilo. Afinal, achavam que aquilo era somente uma forma de educá-lo. Porém, o povo que morava nas redondezas não aceitou aquilo. E com a revolta, trancaram o pai e a mãe no mesmo poço. E lá os deixaram até a morte. Depois de alguns anos, coisas estranhas começaram a acontecer naquele poço. Pessoas que passavam por ali ouviam gritos vindo de lá. Alguns dizem ser os gritos de arrependimento do pai. Outros que é o grito da própria criança pedindo para ser libertada.
A lenda da procissão das almas conta sobre uma velha que vivia sozinha na sua casa em uma pequena cidade chamada Mariana. Por ser muito fofoqueira, passava a maior parte do dia olhando a rua através da sua janela. Até que numa tarde, quando estava quase anoitecendo, ela viu passar uma procissão. Todos estavam vestidos com batas brancas e com vela nas mãos. Ela não conseguia identificar ninguém ali. Logo, achou estranho, já que sabia que não haveria procissão naquele dia. E mesmo assim, quando havia uma procissão, era comum a igreja tocar os sinos no início dela. Mas nada disso havia sido feito. E a procissão foi passando. Até que uma das pessoas que estava participando parou na janela da velha e lhe entregou uma vela. Disse a ela que guardasse aquela vela. Com a procissão chegando ao fim, a velha resolveu ir dormir. No outro dia, quando acordou, a velha foi ver se a vela estava na gaveta que ela havia guardado. Porém, para sua surpresa, no local em que deveria estar a vela, estavam 2 ossos humanos. Horrorizada, a velha senhora tentou se livrar daquilo. Foi até o quintal, cavou uma cova e o enterrou. Ao entrar em casa, para sua surpresa, sobre a mesa, lá estavam os ossos. E por mais que ela tentasse se livrar daquilo, eles sempre voltavam para dentro da casa. Cansada, ela se ajoelhou e rezou sem parar. Mais tarde, ela retornou para a janela, onde novamente vinha a procissão. A figura pálida foi novamente até a velha, que lhe entregou os ossos, que instantaneamente se transformaram novamente em velas, recebendo da mesma a seguinte recomendação: que isso te sirva de lição, pois a procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. Em meados dos anos 90, um estranho caso ficou conhecido em algumas cidadezinhas de Goiás. Um homem voltava do trabalho à noite, quando seu carro acabou se chocando com um outro que vinha na direção oposta. Ele foi levado com alguns ossos quebrados ao hospital. O médico de plantão lhe disse que ele teria que ficar internado por pelo menos 7 dias. E lhe perguntou se havia algum parente ou algum conhecido para quem ele pudesse ligar. O homem não era casado e seus pais haviam morrido enquanto ele ainda era criança. A única familiar que ele tinha era a sua bondosa avó, que havia lhe criado desde mais novo. "Liga para minha avó, por favor", o homem disse ao médico. À noite, sua avó apareceu. Ela estava chocada com o que havia acontecido a ele. Ela passou a mão nos seus cabelos e disse que passaria todas as noites ao lado do seu neto. E assim, todos os dias por volta das 10 horas da noite, ela aparecia. Lhe dava um beijo na testa, pegava em suas mãos e acariciava seus cabelos até ele pegar no sono. Pela manhã, ela se despedia com um beijo na testa e dizia: "Até mais, meu querido." Porém, no último dia, ao beijar a testa do seu neto, ela o olhou nos olhos e disse: "Eu te amo, meu amor. Adeus." O homem ficou sem entender. Achou que sua avó havia se confundido, já que ela estava muito velha. "Eu também te amo, vó", ele respondeu.
Ela sorriu e se foi. Algumas horas mais tarde, o médico entra na sala e diz: Senhor, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Como assim? Eu não vou ter alta? Tem algo de errado comigo? O homem perguntou ao doutor. O médico continuou: Não, o senhor está ótimo. E hoje mesmo poderá ir para casa. O que eu tenho para dizer não foi dito antes devido ao seu grave estado de saúde. Mas o carro que o senhor bateu no dia do acidente era o carro da sua avó. Ela ficou gravemente ferida. Trouxemos ela e a colocamos ao lado do seu quarto. Ela ficou em coma durante esses 7 dias. Porém, hoje de manhã, ela veio a falecer. O sangue do homem congelou. Ele olhou para o médico. Disse que aquilo era impossível. Que ela tinha ido todas as noites até o seu quarto. O médico disse que aquilo não tinha acontecido, pois além de estar em coma, ela havia sofrido diversas fraturas e mesmo que tivesse consciente, seria incapaz de andar. A equipe médica disse que esse fato provavelmente foi fruto de alguma alucinação que ele teve durante os 7 dias que ficou internado. Porém, os médiuns e religiosos que souberam do caso naquela época afirmam que o espírito daquela bondosa senhora só ficou em paz para ir para o outro mundo quando teve certeza que o seu neto estava bem.